Trabalhar com cálculos em reações químicas, o conhecido e às vezes temido cálculo estequiométrico, tem muito a ver com o trabalho numa cozinha, onde efetuamos, a partir de determinados ingredientes, um produto final, como por exemplo um bolo. Os ingredientes na química, na verdade, são chamados de reagentes, e o bolo, lá na cozinha, são os produtos químicos que desejamos produzir a partir da reação. Lá na cozinha, utilizamos farinha, ovos, por exemplo, para fazer um determinado bolo, uma determinada massa. Aqui eu tenho a equação que resume um processo, que é o processo, por exemplo, de produção não de um bolo, mas sim de ferro metálico, a partir desse óxido de ferro, o óxido de ferro 3, que é obtido do minério de ferro. Então, a partir do minério de ferro, produz-se ferro por uma equação que globalmente está aqui representada. Uma equação que simplifica todo o processo. Como na cozinha, a quantidade de ingredientes determinará o tamanho do seu bolo final. Numa reação química, é a mesma coisa. Quanto mais reagentes eu tiver, pretendemos então com isso conseguir mais produtos possível. A equação química é a receita, como aquela receita que fica naquele caderninho que há em toda a cozinha, mas ela traz exatamente quais serão os ingredientes e quais serão os produtos finais. E além disso, traz as quantidades envolvidas, assim como no caderno de receitas. Então, por exemplo, vamos entender aqui. Temos o óxido de ferro que reage com carbono, formando CO2, gás carbônico, e ferro metálico. Equação simplificada do processo, onde eu tenho antes da flecha os reagentes e após os produtos. O que é importante aqui para efeito de cálculos? Fora a informação de quem participa, nós temos também as quantidades. No caso aqui, nós temos esses valores que são os coeficientes da equação que trazem as quantidades dos envolvidos nesse processo. Por exemplo, o que nós temos aqui de informação? Essa equação mostra que 2, e esse 2, na verdade, a quantidade de matéria, 2 mol desse óxido de ferro, consegue produzir na siderúrgica 4 mol de ferro metálico. Dessa forma, podemos trabalhar com talvez um bolo maior. Não quero produzir 4 mol de ferro na siderúrgica, quero produzir muito mais. Para isso, preciso de mais minério de ferro, mais óxido de ferro. Vamos dizer, por exemplo, 200 mol desse óxido. A receita já consegue trazer a informação com cálculo simples, o quanto você conseguirá produzir a partir disso. Porque, afinal, 2 mol desse óxido de ferro, do minério, conseguem produzir 4 mol de ferro. Sendo assim, 200 mol, 100 vezes mais aquela quantidade que eu tiro da onde? Da receita, da equação, da reação. Vão conseguir produzir, vamos lá, 2 vai produzir o dobro, 4, 200 produzirá, então, 400 mol de ferro metálico. Vejamos aqui, nitidamente, uma proporcionalidade nessas quantidades. Todo o cálculo estequiométrico passa por análise simples como esta.